Quando você ouve a palavra terapia, o que vem à sua mente? Loucura? Fraqueza? Problemas mentais? Pessoas loucas? Ou pessoas fracas? O que vem na sua mente? Meu nome é Ideilton Alexandre, sou psicoterapeuta, psicanalista. Seja bem-vindo ao meu canal. Por isso que esse meu canal chama Meta Real, para ajudar você a alcançar o seu objetivo e a sua meta real. E se você está pela primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal, curta a minha página, inscreve no meu canal, ative o seu sininho e fica comigo até o final desse vídeo. Durante há muito tempo, pessoas acreditavam que terapia era coisa de louco, era coisa de pessoas fracas, pessoa que tem transtorno mental. Que só quem estava no colapso emocional ou com algum transtorno procurava ajuda. E essa visão é uma visão limitada, é uma visão antiga. E muitos, na época de 1800, 1900, até que o Freud lançou o método dele, o Jung, até que os profissionais começaram a descobrir por que as pessoas têm esse colapso, psicose, neurose, delírio, recalque, por que as pessoas reprimiam aquele sofrimento. As pessoas usavam como terapia ou o tratamento com o psicólogo ou psiquiatra como quem tem fraqueza, quem tem mente fraca, quem tem transtorno mentais. Isso não é verdade, porque a terapia ela é uma maneira de ajudar as pessoas a evoluir. Ou qualquer situação que a pessoa chega, seja problema mental, problema emocional, espiritual, no nível leve, no nível moderado ou no nível grave, todos esses três níveis são um problema. E que a terapia ela consegue trazer a clareza, a consciência da aceitação, da ressignificação, do sentido da vida. E a terapia não é sobre consertar pessoas quebradas. A terapia é sobre recordar quem somos de verdade. Eu vou dar um exemplo, o sentido, o significado para as pessoas que procuram a terapia. A terapia, ela costuma trabalhar em 4 partes. A parte mente, fala, coração, depois vem a cura. Quando eu faço o atendimento de terapia, eu procuro trabalhar nessas 4 partes. Mente, a fala, comunicação, o que ela expressa, o que ela fala, o que está no coração. Aí vem o processo do equilíbrio, o processo da cura. A verdadeira terapia é o retorno da alma, o retorno da sua essência, o retorno de encontrar consigo mesmo. Por isso que eu chamo terapia com alma. E toda vez quando eu vou atender o meu cliente, eu aplico ferramentas, faço pergunta, aplico experiência, vivência, o meu cliente ele fica totalmente impressionado. Eu deixo bem claro para o meu cliente, a minha terapia que eu faço é uma terapia com alma. No começo, meu cliente não entendeu esse significado, porque eles buscaram outras terapias, outros profissionais, mas a minha fala foi uma fala diferente. Terapia com alma. Quando eu vou atender o meu cliente, no primeiro dia de uma sessão de terapia, eu procuro entender o que está na mente dela. Através da comunicação dela, através da fala, através da comunicação dela. E na comunicação dela, eu consigo identificar o que está no coração dela. Qual é a origem do problema que está dentro dela. E quando eu vou trabalhar na origem,
O que desenvolve? A cura, o equilíbrio, a paz, a harmonia, o significado, o sentido da vida. Quando falamos de almas, não estamos falando de religião, mas da parte mais profunda do ser humano. O que é a alma, o que é o coração, o que é os sentimentos. Porque muitas pessoas que têm mais é ferida na alma, é ferida no coração. E porque a terapia com a alma é uma maneira de tratar dentro dela, tratar a alma dela, tratar o coração dela, o emocional, e trazer o sentido e o significado, e levar ela a transcender, levar ela a evoluir com uma experiência, conhecimento, vivência e um novo significado. A alma é o que observa, sente e dá o sentido à vida. A voz interior, muitas vezes, ela é abafada, ela é reprimida pelo barulho da mente e dá obrigação do medo, dos conflitos, dos traumas e dores e a complexidade que a pessoa carrega. A terapia com a alma é um processo de escutar essa voz. É o encontro entre a psicologia e a espiritualidade, entre a ciência e a sensibilidade. Ela não busca só para aliviar os sintomas, mas compreender o sentido do sofrimento. Todos nós temos 3 partes, que são o físico, a mente e a alma. Todos nós temos essas 3 partes, que são o seu eu, o nosso eu, tem físico, mente e alma. A terapia comum, ela trabalha só na mente. Ela só procura fazer análise através de conversa, sugestões, através de mudar o ambiente, trazer análise de comportamento, análise de pensamento. Ela procura dar mais sugestão, mais informação, mais comunicação para ela mudar de ideia, mudar do ambiente, tentar trazer um novo sentido. Esse é a terapia comum. Mas a terapia com a alma, ela trabalha em 3 partes aqui, ó, em 3 partes. O físico, a mente e a alma. Porque trabalhando nessas 3 partes, a terapia com a alma, ela traz um novo sentido, um novo significado. Traz a verdade, essência, a energia viva. Ela se torna uma pessoa genuína. E a terapia com a alma leva também a pessoas a alcançar o seu equilíbrio emocional e a sua cura interna. Agora, por que a alma adoece? Quando a alma cala, o corpo grita. Eu atendi vários casos do cliente que me procuraram com muita dor no corpo, muita dor na cabeça, enxaqueca, com problemas de saúde, com problemas crônicos. E essas dores crônicas é quando ela calou a alma. E quando a alma cala, o corpo grita. E quando você não joga para fora essas perebas emocionais, esses problemas internos, esse estresse, essas dores, essas angústias, tristeza, essa depressão, esse colapso emocional, quando você não joga para fora, você joga para o corpo. E o corpo sente, o corpo grita. E a alma adoece quando vivemos desconectado do nosso propósito, desconectado com a nossa essência, desconectado com a saúde, com o nosso sentido. Quando reprimimos as emoções, quando fingimos de ser quem não somos, a dor emocional é um chamado de alma dizendo: ei, algo dentro de mim que precisa ser ouvido, algo dentro de mim que você precisa ver. Porque muita gente, ela acaba deixando de olhar para dentro de si para buscar algo aqui fora. Por isso você vê pessoas, excesso de vício de bebida, pornografia,
de excesso de compras. Por isso você vê muitas pessoas vivendo um excesso e a falta. Por quê? Não consegue ouvir dentro dela, não consegue ouvi-lo. O que a tristeza está tentando dizer? O que a ansiedade está tentando dizer? O que essa depressão está tentando dizer? O que essas dores, essa ferida da alma está tentando dizer? Então, quando você reprime essas emoções, o seu corpo grita. Isso vai afetando as outras áreas da sua vida, seja no relacionamento, seja na parte profissional, na economia, familiar. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que vive sorrindo, mas sente vazio. Alguém que conquista tudo, mas perde o brilho. Sabe, ela está feliz naquele momento que comprou uma roupa. Ela está feliz naquele momento que comprou um carro. Mas quanto tempo vai durar essa felicidade? Mas daqui a pouco ela vai ver que a conquista não preencheu. Perde o brilho, não fez sentido. Por isso que muitas pessoas, ela alcança o topo. Ela chega no seu propósito, no seu objetivo. Quando ela chega no auge, no topo, ela vai ver que nada preencheu, nada mudou dentro. Não trouxe a felicidade que ela esperava, que a felicidade é conquistar uma formação, a felicidade é conquistar o carro, conquistar o seu primeiro milhão, ou conquistar o nível que você quer chegar. Muitos profissionais, artistas, pessoas famosas que chegaram no topo, veem que não conseguiu nada que ela queria. O que aconteceu? Entraram em depressão. Por quê? Porque ela achava que alcançar o topo, alcançar o seu objetivo, pode alcançar a sua felicidade. Pode se preencher do vazio, da dor, da ferida interna. Nada. Isso só resolve quando você começa a olhar para dentro de você. E começar a buscar também um profissional para trabalhar dentro de você com terapia com alma. E você vê também muitas pessoas vivem para agradar, vivem para buscar aprovação, aceitação, o valor de outro. Nunca sente em casa, nunca sente bem consigo mesmo. E não se pertence. E também não acha merecedora. E a terapia com alma não quer tapar o buraco. Ela não quer aliviar a sua dor. Ela não quer romantizar a sua dor. Ela não quer que você se sabota a sua dor. A terapia com alma, ela quer iluminá-lo. Aí você faz essa pergunta para mim. Ed, como funciona a terapia com alma? A terapia com alma, ela funciona em 4 partes, que eu procuro trabalhar muito. A escuta profunda, sem julgamento. Essa é a primeira. A segunda, consciência e presença. Eu levo mais a pessoa a ter a consciência no seu tempo presente. Essa é a segunda. A terceira, integração. E a quarta, reconexão. Eu vou falar as 4 alternativas, o que eu aplico com meus clientes, que é essa parte bem mais profunda. A primeira, escuta profunda, sem julgamento. Quando o cliente ele chega a me procurar para jogar tudo para fora que está dentro dela, eu suspeito todo o julgamento. Eu não sou um consertador. O terapeuta não é um consertador, ele é o espelho amoroso. Ele ajuda a pessoa a escutar de verdade. E também procuro acolher no momento da dor. Isso que gera uma terapia com alma. A segunda alternativa, a consciência e presença. Eu procuro levar o cliente a estar mais presente, estar mais consciente. Porque quando o cliente senta no meu consultório, ela vive mais o passado e vive mais o... Então, ela vive as duas partes. É mais ou menos assim, ó. Ela vive praticamente 45% no passado, 45% no futuro, e ela vive 10%
no presente. Ela está na zona de sobrevivência. Ela está no estado de sobrevivência. O dia dela só para sobreviver. Por isso, quando eu chego no meu cliente, eu levo ela à consciência e presença. Aprendemos a perceber os pensamentos, as emoções, as sensações, sem fugir delas. E é o momento em que a alma começa a falar. Eu suspendo todo o julgamento dela, eu fico na escuta profunda, eu suspendo todo o julgamento, eu começo a levar até a consciência, a presença, e aí que ela começa a jogar para fora o que está dentro dela. E tem coisa que eu faço pergunta, que ela fala assim, nossa, eu nunca falei isso para um profissional, eu nunca falei isso para minha família, para o meu marido, eu nunca abri o meu coração como abri para você. Olha só, isso é maravilhoso, isso é libertação, isso é cura, isso é equilíbrio. E a terceira alternativa é integração. Eu levo ela a integrar aquela dor, trazer para a consciente o que estava escondido no seu inconsciente e transformar feridas em sabedoria, trazer as feridas para um novo sentido, para um novo significado. Quando ela começa a integrar a sombra dela, aí ela começa o processo de libertação, o processo de cura. Isso é terapia com alma. Depois que eu trabalho na escuta profunda, sem julgamento, eu trabalho na consciência, presença. E na integração, aí vem o quarto, que é reconexão. Eu levo ela a reconectar com a sua própria essência, com o agora, com o propósito de viver, com o sentido da vida. Eu levo ela a viver na original de si mesmo, da sua essência, sem fingimento, sem hipocrisia, sem mentira. Eu levo ela a ser verdadeiramente ela mesma, encontrando com a sua original, com a sua essência, com o seu propósito de vida, com o seu significado, com o seu sentido. Isso é maravilhoso. E eu uso no meu cliente o recurso simbólico, que são autoconhecimento, meditação, respiração, visualização, sonho. Cada alma tem a sua linguagem, cada alma tem o sentido. Então, eu dou para aquela pessoa aquilo que ela precisa, aquilo que eu preciso integrar. Ela precisa da cura da ansiedade, vou trabalhar na ansiedade. Ela precisa da cura dos traumas, eu vou trabalhar na cura dos traumas. Ela precisa da cura do abuso que ela sofreu na infância, eu vou trabalhar na cura do abuso, eu vou integrar naquilo que ela precisa. Isso é terapia com alma. Agora você vai ver a diferença entre terapia tradicional e terapia com alma. A terapia tradicional, ela faz o quê? Análise da mente e comportamento. O tradicional, ela faz a análise da mente e comportamento. Ela procura analisar a mente e o comportamento. O que ela pensa, qual o comportamento dela. Essa é a terapia tradicional. Agora, a terapia com alma, ela acolhe o corpo, a mente e o espírito. O corpo, a mente e o espírito. Quando o cliente ela sofre no corpo, na mente e na alma, e espiritualmente ela está sendo afetada. Ela está sendo afetada, então tem que trabalhar na espiritualidade do cliente para que ela possa estar espiritualmente bem, mais leve, mais harmonia, mais em paz. Não tem nada a ver com o espiritismo, nada a ver com religião. Isso é terapia com alma. A terapia comum e tradicional busca ajustar os padrões. Ela está sempre o quê? Buscando, ela busca ajustar o padrão. Por que ela busca para ajustar o padrão? Porque o tradicional ele fala assim, ó, se você está com problema de vício, olha, tem que parar de comprar o cigarro,
tem que mudar o seu padrão. Não compra mais cigarro, não. Então você tem que começar agora a procurar parar de fumar não comprando cigarro. Não frequenta mais o ambiente fumante. Não sai com os amigos fumantes. Dá o tempo. Então, ela faz análise de padrão de comportamento. Faz sentido? Até que faz sentido, mas está faltando a outra parte. A terapia com a alma, ela busca o sentido e integração. Ela busca sentido e integração. A terapia tradicional, ela trabalha para ajustar o seu comportamento, o seu padrão. E a terapia com a alma, ela busca o sentido, a integração. O que é? É trabalhar na origem do vício. Por que ele está com vício? Porque se tem vício, porque tem traumas, tem dor. A única coisa que ele vai usar o vício do cigarro é para não olhar para a sua dor. Então é trabalhar na origem da sua dor, na origem que dá o sustento ao vício. Não é mudar o comportamento de pessoas, porque não vai mexer na origem. Você pode mudar de bairro, você pode mudar de casa, pode mudar do ambiente, você pode parar de comprar cigarro, mas se não trabalhar na origem, não tem como se libertar, porque a origem do sofrimento que alimenta o vício. É a origem do sofrimento. Então, o sentido é integrar, trabalhar na dor, trabalhar na aspereba, trabalhar nos conflitos emocionais, na origem. Trabalhou, ressignificou, trouxe o sentido, o vício perde a força. A terapia tradicional e comum, ele começa a ter a base de raciocínio e técnica. Só isso. Ele começa a ter a base raciocínio e técnica. A terapia tradicional, como que ele usa o raciocínio e a técnica? Usando o pensamento positivo. Qual é a técnica? Pensa positivo. Não fica pensando negativo, não. Pensa positivo. Fala que eu vou conseguir, eu sou capaz, eu sou forte, eu sou determinada. Essa técnica não faz muito sentido. Ajuda, mas falta mexer na outra parte. E a terapia com alma, ela trabalha na base intuitiva, simbólica. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que na infância ela sofreu com uma sensação de afogamento, na piscina, na praia, que seja. E ali entrou um trauma. E ali gerou um trauma. Dali em diante ela não entrou mais na água. Ela não entrou mais na piscina. Agora, a terapia tradicional, que usa técnica e raciocínio, fala assim, não, você pode, entra na água, eu posso, eu consigo. Olha só a água, ela não faz mal a ninguém, põe a mão na água. E olha lá, não faz mal a ninguém, entra lá, fala que eu posso, eu consigo. Então, para a terapia tradicional comum, ela vai usar isso aí, para a pessoa ela encarar isso aí. A terapia com alma é a base intuitiva simbólica. Eu vou dar um exemplo. Ela, na infância, teve a sensação de afogamento. Eu vou levar ela para um ambiente quando era criança e eu vou ressignificar, trazer um novo sentido. O que aconteceu ali foi apenas um acidente e que teve a sensação traumática. Mas aqui está tudo bem. E o que eu vou fazer? Eu vou levar ela a ressignificar aquilo ali, criar uma nova história. E quando gera uma nova história, o que acontece? A chave muda e o trauma não faz mais parte da vida dela. Aí ela vai ter o quê? Coragem de entrar na água, na praia, na piscina, seja lá o que for para se divertir. Pronto, o trauma vai embora. Que isso eu chamo de terapia com alma e que é a parte base intuitiva simbólico. Então é isso que é terapia com alma. Agora, a terapia tradicional, ela cura horizontal, funcionalidade. O que é? A terapia tradicional, ela faz cura
horizontal, que é a parte da funcionalidade. E a terapia tradicional e comum, ela procura trabalhar na cura horizontal, da funcionalidade. O que é? Ela procura trabalhar na parte da esquerda, na parte da direita, ela faz ela mudar de lugar, mudar de ambiente, muda de móveis, muda de casa, faz mudar, trabalha para mudar o comportamento, mudar a sua alimentação. Então ela procura trazer a cura na parte do ambiente, mas a parte assim, pensamento, a parte do ambiente, a parte externa, é da parte da funcionalidade externa. Mas a terapia com alma, ela procura a cura vertical, expansão da consciência. Então, ela procura trabalhar na parte vertical, a expansão da consciência. Da consciência. Por que a terapia trabalha no vertical, na expansão da consciência? Por quê? Porque a terapia com a alma ela trabalha no mais profundo, entendeu? A tradicional, ela trabalha assim, ó, na esquerda e na direita, horizontal. A terapia com a alma, ela trabalha assim, ó, dentro, reto, dentro dela. Leva ela a ter a expansão da consciência, leva ela a expandir a consciência, despertar a consciência, ter a clareza do que ela está vivendo, trazer um novo sentido, um novo significado. Isso que a terapia com a alma faz, trabalhar dentro dela, vertical, assim, ó, dentro dela. Isso é maravilhoso. Por isso que eu sou apaixonado naquilo que eu faço. Sou apaixonado. A terapia tradicional e a terapia com a alma, as duas são importantes. Uma não anula a outra. A diferença da terapia com a alma, ela vai muito mais além do pensar. Ela sente, ela escuta, ela vibra, ela transforma, ela traz um novo sentido, um novo significado. Então, isso, a terapia com a alma leva a ter mais a expansão da consciência. O que acontece quando nós curamos a alma? O medo transforma em coragem. A culpa, a compreensão. A raiva, a expressão. A tristeza, a aceitação. O vazio, o sentido. E assim vai por diante. A cura da alma não é esquecer o passado, é olhar para ele com amor. É olhar o passado, acolher com amor. É olhar a sua dor, acolher com amor. É quando antes era dor, vira sabedoria. A pessoa passa a viver com leveza, autenticidade e presença. Ela começa a ter valor próprio, amor próprio. Ela começa a respeitar os seus limites. Ela tem o equilíbrio emocional. A terapia com a alma, ela leva o cliente a olhar para dentro de si, olhar para dentro do seu coração, para poder analisar, refletir o que o seu coração fala, o que a sua alma fala, o que dentro de você está dizendo. Porque muitas vezes nós não queremos ouvi-lo, nós não queremos dar ouvido para o nosso coração, para a nossa alma. E você dá ouvido para tanta gente, tantas pessoas, dá ouvido para a narrativa, os pensamentos. E qual é o momento que você vai ouvir o seu coração? O que essa tristeza está tentando dizer? O que essa angústia está tentando te falar? O que essa dor, esse vazio está tentando dizer? É como pegasse o seu ouvido e dar ouvido ao seu quê? O seu coração. É como você ouvisse ao seu coração. O que ela tem para dizer, o que ela tem para falar. E você vê que muitos clientes que alcançaram cura, o seu equilíbrio,
além de ela alcançou o seu equilíbrio, a cura, ela também envolveu a cura nos seus familiares, porque ela ficou bem, o marido, os filhos, fica bem. Agora, se a pessoa está mal, nervosa, triste, irritada, impaciente, ela vai trazer também caos para a família. Pessoas doentes adoecem outras pessoas. Agora, as pessoas curadas, livre, equilibrada, gera também cura, livre, equilíbrio no ambiente onde ela está. Entendeu? Isso é ciência, isso é espiritual, isso é consciência. Porque uma alma que desperta irradia paz, alegria, amor, equilíbrio. Isso é incrível. A terapia com alma não é sobre curar o que está errado em você, mas sobre lembrar o que dentro de você sempre esteve inteiro. E se você gostou desse vídeo, curta a minha página, inscreva no meu canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.